Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite incrível aqui do clube. Começando um programa novo, estamos começando um novo programa hoje. Eu pensei, sempre fico pensando, né, o que que eu acho que está faltando nesse momento assim do clube. E a gente veio aí nas últimas semanas de um trabalho olhando muitas camadas ali da personagem, da identidade, da essência, né? Vários programas ali sempre. Porque assim, o clube sempre vai trazer, né, esse pano de fundo, mas eu fiquei pensando que seria importante. Na verdade, eu senti falta de trazer um ponto que é a base, que é uma base importante, tá? E que muitas vezes atrapalha o resto do processo. Então, eu resolvi trazer essa, essa, esse tema para esse programa porque eu acho ele muito importante. Existe uma neurocientista chamada Lisa Feldman que ela criou um conceito, né, que se chama orçamento corporal. Basicamente, o que que é o orçamento corporal? O cérebro, ele não foi feito para... ele não foi feito principalmente para pensar, tá? Ele foi feito para administrar o nosso corpo. É isso que ela está dizendo ali. Então ela diz que é como se fosse uma conta bancária. Existe saldo positivo e negativo, tá? Então, água, glicose, sal, oxigênio, hormônio, existe essa conta bancária do nosso organismo ali, do nosso corpo. O dia inteiro, então, o nosso organismo ele vai fazer depósitos e saques, né? Nós vamos fazer depósitos e saques ali também. Então, por exemplo, dormir, comer, fazer atividade física são depósitos. Você está depositando ali no seu organismo, tá? Quando você tem estresse, noite mal dormida, corpo inativo, tudo isso são saques. Então, ela vai explicar esse conceito do orçamento corporal, onde nós temos depósitos e saques sendo feitos ali. E aqui é o ponto que vai costurar o nosso programa. O que que acontece? Quando o nosso orçamento corporal está no vermelho, então imagina o seguinte: o orçamento pode estar positivo ou negativo, né? Azul ou vermelho. Quando ele está no vermelho, o cérebro, ele interpreta aquilo como uma ameaça. E aí, quando o nosso cérebro interpreta uma ameaça, o que que ele faz? Ele entra no estado de alerta, de simpaticotonia, o estado de ansiedade. Então, o que ela explica, basicamente, é isso, né? Ela mostra que mesmo que nada esteja acontecendo na nossa vida, assim, de tão impactante, vamos dizer assim, o simples fato de nós não estarmos com o orçamento corporal regulado faz com que o nosso organismo já gere mais ansiedade. É como se fosse um ciclo. E aí o que que acontece? Você está com orçamento corporal negativo, né? Os pontos, eu vou trazer quais são os pontos do nosso orçamento corporal, mas se você tiver com algum desses pontos deficitário, naturalmente o teu organismo ele gera mais ansiedade. Quando o nosso organismo gera mais ansiedade, a chance é de que a gente quebre ainda mais o orçamento corporal. Então, é um ciclo. Por isso que essa parte ela é tão importante, tá? Por isso que ela é tão importante, eu resolvi trazer ela para esse programa agora. E isso é tão importante que, para vocês terem uma noção, quando eu fiz a formação onde eu aprendi isso, o terapeuta que deu essa formação, ele quando ele recebia uma pessoa para atendimento na clínica dele, a pessoa foi lá se queixando de ansiedade, principalmente ansiedade. A primeira coisa que ele fazia era entender o orçamento corporal dessa pessoa. Como é que essa pessoa estava lidando com a atividade física, o sono, a alimentação. Essa parte básica, se essa pessoa não tivesse cuidando, se essa pessoa tivesse com orçamento corporal deficitário, ele nem atendia. Ele não atendia. Ele falava, olha, não dá, não adianta a gente fazer o trabalho. Por quê? Se você não está cuidando da parte básica, o teu organismo já vai gerar ansiedade naturalmente. Não adianta você vir aqui só querer trabalhar a parte.
emocional, sendo que a parte básica do teu organismo já está gerando ansiedade. Então ele nem ia trabalhar, ele nem atendia. Então o nosso cérebro, em déficit metabólico, o que que ele faz? Ele prevê o perigo. E essa previsão vira aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de, sabe quando você está mais impaciente, pavio curto? Sabe quando você está com aquela voz interna que diz que tem alguma coisa errada? Não é que tem alguma coisa errada, é que o seu saldo, o seu orçamento, né, corporal está negativo. Então, antes de continuar subindo essas camadas mais sutis, eu resolvi que a gente descesse para essa parte fisiológica, né? Porque não adianta você querer construir um prédio de estrutura só da consciência em cima de um terreno que está desabando. Então, esse programa, ele vai trabalhar basicamente nesse orçamento corporal, tá? Só um minutinho que eu tô com uma tosse, gente. A poluição de São Paulo, eu vou contar, hein? Então, esse programa, ele vai ser baseado nesse orçamento corporal. O orçamento corporal, ele engloba o sono, muito importante, alimentação, atividade física, sol, pegar sol, luz, né, o ambiente e as nossas conexões. Então, são 5 pontos, tá? E a gente vai começar hoje pelo sono. O sono, por um motivo, assim, o sono é tipo a alavanca mãe. O sono é uma das coisas mais importantes para a gente funcionar de uma maneira adequada, como um todo na nossa vida. O sono, assim, a gente dá pouco valor para o sono. Se a gente entendesse o valor do sono, a gente ia cuidar muito mais das estruturas para que a gente dormisse melhor, tá? Sem o sono de qualidade, todos os outros 4 tópicos ali do orçamento corporal, eles desandam já. Você naturalmente pode perceber, o dia que você dorme muito mal, você já não come bem naquele dia. Você já não consegue treinar direito. As suas emoções ficam desreguladas. Ou seja, o sono, ele regula ou desregula todas as outras partes, tá? Se você conserta o sono, praticamente a metade do resto ali já vai se ajustar sozinho. Então, o sono é um investimento de maior retorno que existe para gente. Então, é muito importante a gente olhar para essa camada. E aí, o pior de tudo é o seguinte: a gente negligencia muito, a maioria das pessoas negligencia o sono. A gente negligencia muito, tá? Então, eu quero que você reconfigure, antes de tudo, essa ideia sobre o sono. A gente até tem uma ideia vaga, todo mundo aqui tem um conceito vago de que o sono é importante. Você pensa, não, não, eu sei, o sono é importante e tal, mas assim, é vago, não é uma coisa que você olha e fala assim, não, isso é muito importante. Olha o que eu falei pra vocês, o terapeuta, ele não atende a pessoa que chega lá e não tá com orçamento corporal, ele fala, não, não vou te atender. Ele manda pra casa, ele fala, então cuida disso, 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 dorme bem, come bem. Eu entendo que hoje a gente até tem uma consciência maior do sono. A gente tem uma consciência. Antigamente as pessoas valorizavam quem dormia pouco e que produzia muito, né? As pessoas falavam, não, produzem enquanto eles estão dormindo, trabalhem enquanto eles estão dormindo. Muita gente tinha mais, hoje em dia, ainda tem orgulho de dizer, não, eu só durmo 5 horas, como se isso fosse uma coisa assim, ó, meu Deus, está arrasando. Pelo contrário, está se arrasando, né? Então, dormir não é perda de tempo. Quando você dorme, o seu cérebro, ele entra na operação mais importante do dia dele. Veja isso, o seu cérebro entra numa das operações mais importantes quando você está dormindo. Por quê? Porque ele não desliga. O cérebro ele não desliga. Ele não fica parado. Ele fica fazendo muitas coisas que ele não consegue fazer quando ele está acordado, quando nós estamos acordados. Então ele organiza a memória. Pô, a gente cria as nossas memórias e organiza elas ali dormindo. Ele ajusta o nosso corpo todo. Limpa o lixo tóxico é, de dentro dele mesmo, do cérebro.
ele recalibra as suas emoções, ele refina o seu sistema imunológico. Então, a grande verdade é que a gente não para dormir. A verdade é que você dorme para poder viver bem. Não é que você desliga para dormir, é o oposto. Você dorme para poder viver bem. E quando você corta o sono, você não corta só o cansaço. Você corta tudo isso que eu acabei de falar. Então é um processo todo em cascata que é muito importante. E aí, tá claro até aqui, gente? Tá claríssimo a importância disso? Maravilha. Então, para você cuidar do sono, é importante você entender duas coisas, tá? Existem dois tipos de sono. Ah, e os dois se transformam, tá? A noite, ela não é um bloco só, né? Não é uma coisa só, tá? Ela se divide basicamente em duas grandes fases que se revezam a noite inteira. E esses ciclos, eles vão ter mais ou menos 90 minutos, essas fases. Então, o primeiro é o sono profundo. É o sono da primeira metade da noite, tá? É aquele sono que o corpo se restaura fisicamente, que o hormônio do crescimento é liberado, que o sistema imune se fortalece. Então, é muito importante essa parte. É nele que o seu cérebro pega tudo que ele aprendeu durante o dia, tudo que você aprendeu durante o dia, e transfere da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então é literalmente nessa hora que o aprendizado vai firmar ali dentro, vai grudar. É ali que quando tudo que você aprendeu durante o dia vai se fixar. Então não adianta, por exemplo, você querer aprender alguma coisa, não adianta você criar novos comandos para sua mente, para o seu cérebro, se você não permite que o seu cérebro internalize esses novos comandos. E aqui, quando a gente fala de aprender, não é só aprender algo que você estudou aqui no clube, mas quando você quer mudar um hábito, por exemplo, o que que é um novo hábito? É um aprendizado. Por isso que fica tão difícil, muitas vezes, mudar um comportamento. Você quer mudar o comportamento. Você aprendeu como mudar. Te dei aqui todos os caminhos. Aí você começa a fazer no primeiro dia aquilo que você se propôs, mas aí começa a dormir mal no segundo dia, no terceiro. Já era. O teu cérebro não internaliza o aprendizado. Não internaliza. E aí fica mais difícil. Fica mais difícil ainda. É também nessa fase do sono que o cérebro ativa o sistema de limpeza, né? Então ele vai limpar ali os resíduos tóxicos que a gente acumulou durante o dia. Então, um sono bem dormido vai fazer essa faxina cerebral, vai limpar a sua mente. Pode perceber que às vezes a gente chega no final do dia cansado, com aquela mente cansada, no dia seguinte você acorda e está num outro estado emocional, se você estiver dormindo bem, né? A outra etapa é o sono REM, né? Ele predomina na segunda metade da noite, tá? Ele é mais próximo ali para a parte da manhã. E ele é como se fosse uma terapia, a parte mais terapêutica. É nele que o cérebro pega toda a carga emocional das experiências que a gente viveu, as questões que a gente vivenciou e processa. Então é como se ele estivesse tirando ali o veneno da memória difícil, tá? E aí ele integra aquelas experiências para processar elas. Por isso que quem dorme mal, pode perceber, se você dorme mal, você já acorda meio que emocionalmente instável, já percebeu? Mais à flor da pele, mais impaciente, mais. Parece que a emoção tá descalibrada mesmo. O sono REM, ele também é o estado mais criativo que existe. Então, é onde o seu cérebro conecta ideias para resolver problemas. Sabe aquele problema que você não sabe como resolver, parece que está sem saída, não sei muito bem como resolver. Aí você dorme bem, no dia seguinte parece que, nossa, veio a resposta. É nesse momento, tá? Por isso que importa, na prática, como o sono profundo está no começo da noite e como ele está no fim. Não importa
só você dormir bem numa dessas etapas. Então, qual é o ponto aqui central? Se as duas etapas são importantes e elas têm blocos, a hora que você dorme e a hora que você acorda são importantes. Se você dorme muito tarde, você vai perder uma parte importante ali de um bloco. Se você acorda cedo demais, também vai perder. Faz sentido isso para vocês? Entendem isso aqui? Então, dormir tarde demais vai cortar esse sono profundo dessa restauração e dessa memória, e acordar cedo demais, atropelando ali o despertador, corta esse sono REM, né? Que traz mais esse equilíbrio emocional, a sua criatividade. Os dois extremos vão te prejudicar, tá? E aí, uma coisa importante, não existe essa coisa de não, depois eu recupero o sono. Vou dormir mal a semana inteira, mas na semana que vem eu vou estar de férias e vou recuperar. Não existe isso, tá? Não existe essa coisa de recuperar. O que você perdeu ali, perdeu. O que não dormiu, já não dormiu. O caos que ficar ali vai ficar, tá? Então, basicamente, existem duas forças que decidem se você vai dormir. Quando a gente está ali para dormir, existem duas forças que decidem se você vai dormir. A primeira delas é a pressão do sono. Ela funciona mais ou menos assim. Durante todo o tempo em que você está acordado, você vai acumulando no seu cérebro uma substância chamada adenosina, tá? Quanto mais horas você passa acordada, mais adenosina se acumula e mais pesado fica o convite para você dormir à noite. Então, depois que você passa ali, sei lá, 16 horas acordado, essa pressão, ela chega no topo. E é por isso que muitas vezes chega à noite, o teu corpo ele praticamente está implorando para você ir para a cama. Sabe quando a gente entra naquele estado de, nossa. Aí você dorme e é justamente o sono que limpa essa adenosina. Você acorda mais leve, você acorda com esse tanque aí zerado, pronto para começar a encher ele de novo, a adenosina, no final do dia, dorme e aí o teu corpo de novo restaura. Então, é exatamente aqui, nesse momento, que entra uma vilã disfarçada, que é aquela que quase todo mundo usa sem perceber o estrago que ela vai causando, que é a cafeína. Repara numa coisa, porque isso aqui vai enxergar a maneira como você enxerga o café. Eu adoro café também, tá? Adoro. A gente só tem que tomar cuidado, porque a cafeína, a gente toma o café porque a gente gosta, óbvio, mas existe um lugar onde a gente acredita que a cafeína ela dá uma energia, mas na verdade ela não dá energia, tá? O que ela faz é enganar o cérebro. O que que ela faz? É como se ela bloqueasse o sensor que percebe a adenosina. Então, ela bloqueia o sensor que percebe a adenosina, só que a adenosina ela continua subindo do mesmo jeito, a gente continua acumulando, tá? Só que você deixa de sentir esse cansaço. O problema é que quando a cafeína vai embora, todo aquele cansaço que estava represado, que a gente não foi sentindo, ele desaba em cima de você. Então, provavelmente você já sentiu isso. Provavelmente você já sentiu aquele torpor no meio da tarde, aquele sono que vem com tudo no meio da tarde. Sabe aqueles meio da tarde você fala, nossa, parece que eu. Meu Deus. É porque o teu sono está desregulado, porque você está usando a cafeína para tentar enganar ele. E aí um detalhe que é importante, que muita gente não sabe, é a cafeína, ela demora. A meia-vida da cafeína demora cerca de 12 horas para ser eliminada do nosso corpo. Ou seja, metade da cafeína demora 12 horas. Então, aquele café que você tomou 4 horas da tarde, ele vai ficar até as 4 da manhã para sair de você. Metade dele. E aí ele sabota o seu sono, esse sono mais profundo. E você não vai fazer a menor ideia de que aquilo está acontecendo. Por quê? Tem gente que vai falar assim, mas eu não perco o sono com o café. Eu posso tomar café a hora que for, eu durmo de boa. Não tem problema.
Isso não importa, porque por mais que você durma, o teu cérebro não está dormindo. As suas atividades neurológicas continuam intensas quando você coloca a cafeína para dentro. Então você acha que você está descansando, mas você não está. Você pode ter apagado. Você fala assim, não, eu apago. Não importa. Você acha que está descansando. O teu cérebro não está descansando. Não está descansando. Então isso é uma coisa muito importante, porque é um erro muito comum que eu vejo pessoas que não têm problema para dormir e acreditam nisso. Falam, não, eu posso tomar café, não tem problema. Sim, mas você está destruindo seu cérebro quando você faz isso. Está destruindo ele, porque você está impedindo ele de fazer todo esse trabalho que eu acabei de explicar. Repor memória, restaurar seu sistema imunológico, tudo isso. A segunda força que vai te auxiliar é o seu relógio interno. A gente tem um relógio interno, né? A gente carrega esse relógio biológico, que é um relógio de basicamente ali 24 horas, e é ele quem vai medir, decidir a hora que você vai sentir sono, a hora que você vai sentir energia. E uma das coisas mais importantes que acertam esse relógio, mais do que qualquer coisa que você possa imaginar, é a luz do dia, a luz do sol. Esse relógio ele comanda um hormônio chamado melatonina. Provavelmente todo mundo aqui conhece, né? Quando começa a escurecer, a melatonina ela avisa ao corpo que é hora de se preparar para dormir. Então, a melatonina, então presta atenção nessa parte, porque muita gente confunde. As pessoas acham que a melatonina ela faz dormir, mas a melatonina ela não faz dormir. Não é ela que te apaga, tá? Ela só marca o horário. É como se ela mostrasse o horário. Quem de fato te derruba é a pressão do sono, aquela a adenosina. A melatonina ela só te diz quando isso vai acontecer, tá? Então, a luz, isso é uma coisa muito importante. A luz da manhã, a luz do sol, principalmente da manhã, é que acerta o seu relógio. Quando você tem contato com a luz de manhã, essa luz vai acertar o teu relógio biológico. Para a noite, para a parte da noite, também só que é o oposto, né? A luz ela vai atrapalhar para você dormir. Então, você tem que eliminar a luz. Você vai fazer o contrário. Então, de manhã, você tem que ter contato com a luz. É importante, assim que acordar, ter contato com a luz. Já à noite, você tem que reduzir o contato com a luz, principalmente das telas, tá? Por quê? Porque ela engana o relógio. Ela segura a melatonina, né, e empurra o seu sono cada vez para mais tarde. Então, as telas, elas vão atrapalhar demais, demais. E eu não vou te assustar à toa, mas você precisa entender a importância disso. Porque uma única noite mal dormida já derruba de forma significativa a sua capacidade de aprender e fixar novas coisas no dia seguinte. Aí você está aqui trabalhando no autoconhecimento, na transformação, na mudança de hábitos. Você já. É terrível, porque teu cérebro já vai ter dificuldade de fazer tudo que você está querendo. O seu cérebro ele vai agir como se tivesse uma esponja já encharcada. Aí você quer colocar alguma coisa dentro dele, você quer mudar, você trouxe novos conceitos que você está aprendendo, você está botando em prática, não entra nada. Ele não absorve mais. E aí fica mais difícil mudar, se transformar. Fica mais difícil, porque tudo aquilo que você está trazendo de conceito, de experiência, ele não está absorvendo. E aí, o que que acontece? Sem o sono, a amígdala, que é o centro de alerta do nosso cérebro, ela fica cerca de 60% mais reativa. E aí, aquela parte né, que está que tá na frente do nosso cérebro, que é a nossa parte mais racional, ela enfraquece. Ou seja, você vira uma pessoa mais reativa, mais ansiosa, mais explosiva, você fica mais pessimista. Olha o círculo
o espiral negativo que vai entrando no processo só de não dormir. A personagem, ela grita quando você dorme mal. Ela adora. É neuroquímica. Uma noite mal dormida já reduz drasticamente a atividade das células de defesa que combatem vírus, que combatem células cancerígenas. O nosso corpo inteiro se restaura quando a gente dorme. Por isso que pessoas que dormem mal acabam ficando mais vezes doentes, gripadas. Então, dormir pouco bagunça também os nossos hormônios da fome. Ah, Igor, eu quero emagrecer. Estou fazendo aqui o treinamento com fulano e a dieta X e YZ. Beleza, tá dormindo? Não! Não dorme, vai sentir mais fome. Não dormir bagunça os hormônios da fome. Você vai sentir mais fome. Você vai ter mais desejo por açúcar, por gordura. O corpo ele vai precisar estocar mais. Aí você quer cuidar do peso, mas não dorme bem. Aí você está remando contra a maré, está enxugando gelo. Seu açúcar no sangue desregula. Você começa a abrir caminho, inclusive, para diabetes, dormir mal. E isso que assim, eu não vou listar todas as coisas que podem surgir, não. Eu estou listando aqui os mais comuns, tá? Olha que curioso, tem até alguns estudos que mostram o seguinte: o horário de verão ele funcionou até como um experimento natural de larga escala. Alguns estudos observaram um aumento, tá, nos casos de infartos após a perda de 1 hora de sono e a alteração do relógio biológico. O que que eles estavam sugerindo nesse estudo? Mesmo as mudanças mais modestas, assim, 1 hora só de sono, podem afetar a saúde cardiovascular. Eles perceberam um aumento de infartos nessa época que muda o horário de verão. Olha que loucura. Olha que porque a gente não percebe no dia a dia a quantidade de malefícios que traz, porque tá automático. A vida tem tantas coisas que você não vai perceber de onde veio. É um somatório de tantas coisas a vida que você não percebe. Só que quando eles medem uma faixa inteira de gente que dorme num horário diferente de verão ali, e que tem um aumento do número de infartos, eles falam: nossa, deve ter alguma ligação. Deve ter alguma ligação. Ou seja, pessoal, quanto mais curto é o seu sono, mais curta vai ser a sua vida. Não tem jeito. Dormir bem é fundamental, é ponto zero. Qual é a boa notícia? Cada uma dessas perdas, ela vira um ganho quando você dorme bem. Então a memória fica mais afiada, a emoção fica mais estável, né? A imunidade fica mais forte, a fome, você regula a fome. Teu coração fica melhor, criatividade fica melhor. Então você não está perdendo tempo quando você dorme, quando você está na cama. Você está fazendo um depósito, lembra do orçamento corporal? O depósito talvez o mais importante. Porque o sono é o depósito, é o maior depósito isolado que existe. É a noite que você repõe o saldo que você gastou durante o dia. E aí, quando você dorme mal, você acorda no vermelho. Cérebro no vermelho prevê a ameaça, não tem jeito. Lembre-se disso. A ameaça é estado de luta ou fuga. É ansiedade. É entrar no estado da ansiedade. É o combustível que a personagem quer, te manter ali. Então, quando você perceber instabilidade nas emoções, todos esses mecanismos podem facilmente estar associados a noites mal dormidas. Então, pensa na lógica do que a gente sempre faz aqui, né? A personagem, ela é uma estratégia de sobrevivência que acha que está te protegendo. Agora junta as peças. Um corpo sem saldo, com saldo de orçamento negativo, ele manda sinais de perigo. A personagem, ela ouve o perigo em ação, ela ouve o perigo e entra em ação. Ou seja, entra no estado de defesa, de reatividade, de autossabotagem. Você passa o dia inteiro lutando contra uma questão. Só que, na verdade,
Às vezes você está buscando uma raiz emocional para aquilo, quando na verdade era só seu corpo cansado. Então, por isso que esse terapeuta que eu falei, ele não atende. Muitas vezes você vai buscar um fundo emocional de algo que é só teu corpo pedindo para você dormir melhor. Muitas vezes você está tentando ir na academia e fazer o nutricionista tal porque está com dificuldade de comer, mas é só o teu corpo pedindo para dormir melhor, para você parar de comer açúcar e gordura. Faz sentido isso? Consegue entender de verdade a importância disso, do sono? Isso, gente, que eu não estou trazendo nem metade do impacto que tem. Estou trazendo um ponto aqui para vocês. Alguns pontos para vocês. Dormir bem é uma parte importante na construção da sua identidade. A gente faz aqui o programa de identidade, programa da personagem, para você desenhar a vida que você quiser. Mas se você não cuida do seu sono, você vai ter dificuldade de construir a sua identidade. Porque dormir bem é uma parte importante dessa construção. Tentar fazer um trabalho profundo de identidade, com o teu corpo todo em guerra, em colapso, não faz muito sentido. É como se você estivesse dentro de um prédio pegando fogo, tentando meditar. Não, vou ficar aqui zen, prédio pegando fogo. Tá pegando fogo dentro do prédio. Teu corpo tá pegando fogo e você tá ali tentando mudar, tentando construir uma nova identidade, tentando ser alguém diferente. E teu corpo pegando fogo, teu organismo dizendo, cara, a gente só precisa dormir. A gente só precisa dormir, tu precisa dormir, você não dorme. Então, cuidar do sono é cuidar da identidade na base. Então, vamos à parte prática disso, tá? Como é que a gente pode dormir de uma melhor maneira? Quais são as regras básicas? Nem vou trazer, depois, se vocês quiserem, a gente pode, eu dou uma segunda aula mais desenhada, mais complexa ainda sobre o sono, mas quais são as regras básicas para vocês conseguirem minimamente dormir bem, tá? Primeira, regularidade. A regularidade é para mim, acho que é o mais importante de todos, tá? Então, se você, eu vou te passar aqui alguns itens. Se você falar assim, só vou mudar um, mexe na regularidade, tá? Muda essa. O que que você tem que fazer? Dormir e acordar sempre no mesmo horário, todos os dias, tá? Isso inclui final de semana também. Teu corpo não sabe que é final de semana, teu cérebro não sabe, agora é final de semana, posso acordar às 11. Ele não sabe. Já percebeu quando vocês fazem uma viagem longa que você perde o horário fuso? Você não fica uns 2, 3 dias para se reorganizar internamente? Imagina se você faz isso toda hora. Só que chega uma hora que aquilo vira meio que automático, você nem percebe que está todo o tempo inteiro o teu corpo está tentando se reorganizar. O tempo inteiro o seu corpo está tentando se reorganizar. Então é muito importante, tá? Quando você dá o nosso corpo, ele pode parecer chato isso, mas o nosso relógio interno, ele grita por previsibilidade. Quando você dá para ele um horário fixo para dormir, para acordar, você ancora um ritmo que nenhuma outra técnica vai fazer de maneira tão efetiva. O teu corpo vai sozinho regular aquilo daqui a pouco, e você não precisa nem de despertador, não precisa de nada. Você, na hora que tiver que dormir, vai sentir sono, vai apagar. Na hora que tiver que acordar, você vai acordar sozinho. Então, a regularidade é muito importante, mesmo que seja aos finais de semana. Ok? Tá claro? Dúvidas? Claríssimo? Beleza. Segundo item, respeite a janela do sono. Então, toda noite existe uma onda de sono que vai subindo. Podem perceber, repara isso aí em vocês. Toda noite existe uma onda de sono que vai subindo. Só que o que acontece é o seguinte: eu consigo perceber isso claramente, isso acontece comigo. Existe uma janela que vai dando um sono. Se você perde essa janela, né, o corpo ele fica pesado, sonolento, ele fica pedindo cama. Se você atravessa esse momento, você entra uma segunda janela que parece que fica mais difícil depois de dormir. Quem é que já percebeu isso? Sabe aquele, parece que eu perdi o sono. Nossa, tava morrendo de sono, parece que eu perdi o sono.
Porque você perdeu a janela. Existe uma janela mesmo do sono. É como se tivesse assim, ó, tá na hora de dormir. Teu corpo já deu o sinal, falou, vamos dormir. Aí você não dorme, não vou assistir só mais esse filme, não, vou fazer só mais isso aqui. Aí depois você desperta. Você perde a janela. Então você tem que respeitar essa janela. Aprenda a reconhecer o sinal do seu próprio corpo dizendo. É o bocejo, as pálpebras pesando, aquela hora que você tá, né, mais. Você sabe. Quando esse sinal chegar, vai deitar. É o momento. É o momento. Só que a maior parte das pessoas, muitas vezes, vai para a cama e ainda leva o celular. Faz não sei o que, pronto, perdeu a janela. Para a maioria das pessoas, inclusive, isso vai acontecer perto das 10 horas da noite, 10 e meia, por ali. Beleza? Tá claro? Item 2, não perca a tua janela. 3, a luz certa na hora certa. Falei da luz já, mas vamos trazer ela como uma das regras básicas aqui, tá? Logo que você acordar, de preferência, vai para uma luz forte do sol mesmo. Não é para você olhar pro sol, tá? Que olhar pro sol vai fazer mal para tua vista. É você permitir que o sol entre pela sua vista. Entendeu a diferença? Entenderam a diferença disso? Não é olhar para o sol, mas de maneira que o sol consiga entrar pelos seus olhos. Eu sei que quando a gente acorda, tá aquele lugar da claridade, mas é justamente esse movimento de você ter logo contato com o sol, tá? Que acerta o seu relógio. E que dá como se a gente ligasse a nossa energia para o dia. Então é muito importante cuidar da luz, tanto de dia quanto à noite. Aí à noite é exatamente o contrário, tá? Então, antes de dormir, abaixa as luzes da casa, começa a deixar tudo já mais escurinho, né? Compre luzes, abajur é uma coisa ótima para ter em casa, para você deixar aquela luz mais quebrada, principalmente assim, uma hora, meia hora antes, já deixa nesse estado. Luz de celular, televisão, tudo isso é péssimo, engana teu corpo, segura, né, a melatonina e vai empurrar teu sono mais para tarde. Pode perceber. Muitas vezes quando você entra nesse estado de perder o sono, é porque você estava ali no celular, você estava ali numa TV. Isso é um tipo número um hoje do problema de insônia é celular, essas coisas. É terrível. A gente fica com esse negócio o tempo inteiro. Então, luz certa na hora certa. Comecem a regular isso, tá? Se você já sabe ali que você estipulou o horário para dormir, seu horário é 10 horas. Então, 9, 9 e meia, acabou a luz, acabou o celular, acabou tudo. Item 4, frio na medida. É muito importante a temperatura do nosso quarto. Muito importante. Pouca gente sabe disso, tá? Mas para pegar no sono, a nossa temperatura interna, ela precisa cair quase 1 grau. Então é por isso que quando o quarto está quente, é difícil dormir. É difícil dormir quando o quarto está quente, atrapalha. Então você tem que deixar o seu ambiente fresco, fresquinho. Uma outra coisa que ajuda muito é você tomar um banho morno antes de dormir. Parece que é contraditório, né? Eu falei, não, você tem que ficar fresco, vai tomar um banho morno. O que acontece é que o banho, ele abre os seus vasos e o corpo, ele libera calor logo na sequência. Então, o que que ele faz? A temperatura interna despenca. Então, essa queda é exatamente o que faz o sono chegar, tá? É justamente porque o teu corpo precisa regular a temperatura e a temperatura interna cai ali. Item 5, cafeína tem hora para parar. Já falei um pouco, mas é uma coisa que eu sempre vejo, as pessoas são teimosas com isso. Eu sempre que eu encontro alguém e fala do café, eu falo, não, tá doido, não toma café agora. A pessoa, não tem problema. Eu explico, falo, não, tem sim. Tem por causa disso, isso, isso. A pessoa, ah, mas pra mim, acabei de falar, a pessoa fala, não, não tem nada, não. Pô, não, não, não use o café. Não use o café, a cafeína tem horário. Eu, por exemplo, e aí você vai entender o que que funciona pra você, tá? Pra quem não tem problema pra dormir, tudo bem você tomar ali até umas 1 hora da tarde, 2, mas pra quem
também atrapalha o sono, corte mais cedo ainda, meio-dia. Eu amo café, amo café. Adoro café. Eu tomava sempre, tomo sempre de manhã e tomava sempre depois do almoço. Sempre. Uma quantidade assim, boa, boazinha, nada demais também. Se tivesse ali que tomar 2 horas da tarde, tomava. Hoje eu tomo sempre de manhã e nem sempre depois do almoço. E eu adoro, adoro. Quero, adoro, pô, faz falta, faz diferença, mas adoro. Mas sabe qual é o ponto? Depois que eu comecei a cuidar melhor do meu sono, antigamente eu ficava cansado à tarde. Eu dava aquele torpor, aquele sono. Hoje não tenho. Às vezes dá, mas a maioria das vezes não dá. Tá? Então nada de café depois do meio da tarde ali pra frente. Esquece. Beleza? Item 6. O álcool, ele não é um sonífero. Tem muita gente que fala, não, vou tomar uma tacinha de vinho, que a tacinha, ela, né, dá um soninho gostoso. É uma armadilha. Por quê? O álcool, ele apaga. Ele dá essa sensação, né, de você dar uma apagada ali. Só que ele não te faz dormir de verdade. Ele fragmenta a noite inteira e rouba justamente o sono REM, que é o sono que cuida das emoções. Então você dorme, você apaga, aí você tem a sensação de, nossa, não, eu apago com aquilo. Só que você no dia seguinte acorda mal. Você não acorda bem. Então evite beber na hora de deitar. Isso é uma coisa que muita gente faz. Não, tacinha faz muito bem, não sei o quê. Álcool não faz bem, tá? Item 7. Pense aí na sua dinâmica de vida para que você construa um ritual para você desacelerar a noite. O seu cérebro ele não tem um botão de liga e desliga, né? Ele precisa de uma rampa ali para você ir descendo aos poucos nesse processo. Então, cria para você uns 30 minutos a 60 minutos antes de dormir, coisas que você faça todas as noites, como se fosse um repertório. Então, pô, já sabe que vai dormir 9, já vai dormir 10. 9, já vou botar as luzes do jeito que eu gosto. Não vou ter mais contato com a tela. 9h30 eu tomo meu banho morno. 9h40 eu leio 15 minutos de uma leitura bem leve. Faço uma respiração, 10 horas eu estou fechando o olho. Entendeu? Cria o seu ritual. Ritual de acordar é muito importante e o de dormir também. É muito importante. Por quê? Tudo isso são sinais automáticos. Quando você começa a fazer, você daqui a pouco não precisa fazer mais nada. Teu corpo naturalmente sozinho vai fazer o caminho, porque você já treinou ele para isso. Fica automático para o seu cérebro. Item 8, a cama. Cama, gente, entenda uma coisa. Cama serve para duas coisas: sexo e dormir. Mais nada. Cama só serve para isso. Se você deitou no sono, deitou para dormir e o sono não veio, percebeu que tá naquele rola para lá, rola para cá, começou a dar aquela leve angústia, você levanta da cama. Você senta no sofá, você vai para algum lugar, tudo escurinho, mantém tudo escurinho, tá? Só que é importante você sair da cama, porque se você fica ali rolando, rolando sempre, você começa a associar a cama com a ansiedade que você sente. O teu corpo começa a criar uma identidade com aquilo, tá? Então levanta, luz baixa, vai para algum lugar sem tela, que é comum a pessoa querer pegar na tela, aí vai piorar ainda mais, você vai acordar muito mais. Quando o sono bater, você volta, tá? E jamais, de novo, cama serve para duas coisas. Jamais deite e pegue o celular. Quando você faz isso, você começa a fazer o seu cérebro aprender que aquele momento é um momento de entrar em alerta. Porque o celular ele excita, ele dá dopamina. E aí, quanto mais você fizer isso, mais daqui a pouco você nem precisa pegar o celular. Quando você deitar, o teu cérebro vai falar: opa, é aquele momento que a gente faz tal coisa. O nosso cérebro ele é completamente treinável. Se a gente faz algo, seguido de algo, ele entende. Ah, quando ela faz isso, a gente faz aquilo.
Então, quando ela deita, a gente desperta. Por quê? Porque toda vez que você deita, você pega no celular e desperta. Aí ele entende. Ah, então quando a gente deita aqui, a gente desperta. Aí você tenta deitar para dormir e aí você não consegue mais despertar. Dormir, porque você está despertando. Então não treine o seu cérebro para isso. Não treine ele com todo o ritual que eu criei aqui, o oposto. Tá claro? Claríssimo. E o item 8 ou 9? 9, 9, 9. Comida. Não coma antes de dormir coisas pesadas, nem de preferência, assim, 2 horas antes de dormir, no máximo, coma. E coisas mais leves, né? Se você faz uma refeição muito forte, o seu organismo ele fica trabalhando de forma pesada para aquela digestão. Então, deixa para comer uma refeição. Você pode jantar bem, 18 horas ali, e depois algo leve, se você tiver um sono, se tiver fome antes, um pouco antes de dormir, né? No máximo ali 1 hora, vai, talvez 1 hora antes, dê pra você comer uma coisa bem levezinha. Ok, tá claro os 9, ficaram claros aqui os 9 tópicos aqui, claríssimo. Depois eu vou colocar no resumo, tá? Amanhã, no máximo, eu subo a aula na plataforma e vai ter o resumo. Então, imprima o resumo. Se quiser, imprima os 9 tópicos, cola aí no teu armário para que você lembre de fazer esse ritual. Beleza? Claríssimo. Ritual, ó, prática da semana, tarefa de casa, né? Essa semana você vai fazer uma coisa que é construir o seu ritual de sono, tá? Para esse ritual de sono, eu quero que você defina três coisas que você vai fazer. Então você vai escrever num papel e aí você vai colar. Você pode colar ali no armário também ou no espelho do teu banheiro. Três coisas para você fazer. E é importante que você imprima e cole ali ou escreva para você lembrar, para você ler, tá? Primeiro, o horário fixo. Que horas você vai deitar e que horas você vai acordar? Todo dia essa semana. Que horas dormir e que horas acordar. Você vai botar o teu horário fixo, tá? Uma coisa importante. Eu falei ali, dei a sugestão de que 10 horas é um bom horário, tá? Ah, Igor, atualmente eu durmo meia-noite. Vamos pegar um exemplo aqui. Não adianta você chegar e falar assim, ah, tá bom, entendi essa semana agora, eu vou começar a dormir 10. Não vai conseguir, né? Então, se você entende que você consegue dormir às 10 ali, 10 e meia, e você hoje dorme meia-noite, vai puxando o horário. Não tenta hoje dormir 10, amanhã dormir 10. Você só dorme meia-noite e começa a dormir 11 e meia. Vai puxando aos poucos esse horário até você regular ele, tá? É importante que você regule ele. Então, horário fixo. Determine o horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar. Beleza? Item 2. Corta a tela 1 hora antes de deitar. Sem celular e sem TV, 1 hora antes de deitar. Acabou. De novo, também é um item que, por exemplo, se você é aquela pessoa que, nossa, tá usando a tela na hora já de dormir, você não vai conseguir fazer isso amanhã, 1 hora. Então, puxa para meia hora. Meia hora antes de dormir, de acordar, você sem celular. Faz ali uns 2, 3, 4 dias, depois 1 hora sem pegar no celular ou tela, tá? E o ritual de 30 minutos. Então, o que que você vai fazer nos 30 minutos antes de dormir? Você vai criar um mini ritual. Não precisa ser muita coisa, não. Eu dei várias opções ali, né? Tomar banho, botar a luz baixa da casa, leitura, fazer uma auto-hipnose. Escolhe. Pode ser 3, 4, 5, não importa, mas escolhe o seu mini ritual para você fazer ali meia hora antes de dormir. Beleza? Tá claro? E aí, nessa semana que você colocar esses três tópicos, eu quero que você faça uma medição. Eu quero que você perceba no dia seguinte como é que você está acordando. Você pode até escrever péssimo, mal, normal, ok, né? Muito bem, bem e muito bem. Pronto, cria uma escala para você ir medindo. Nossa, eu tô acordando ok. Daqui a pouco você, nossa, tô acordando bem. Você vai perceber que você vai melhorar ao longo dos dias fazendo
esse trabalho. Beleza? Tá claro para vocês? Gente, durmam, porque dormir é muito importante, tá? Durmam bem, porque dormir é muito importante. Então, esse programa, ele é um programa que a gente está olhando para a base da nossa construção, a base do nosso organismo, da nossa vida. E dormir é esse primeiro pilar, tá? Então, eu queria trazer esse programa para vocês. Esse programa vai ter umas quatro ou cinco, talvez, aulas. E vai ser um programa focado nesses objetivos, nessas práticas bem objetivas, tá? Dormir bem. Então, a gente vai colocar esses rituais aí para vocês regularem esse orçamento corporal, o que naturalmente vai fazer vocês saírem de um sistema de alerta que teu corpo acaba vivenciando aí. Muito bem, dúvidas, perguntas, alguma coisa? Não? Então, gente, hoje essa última frase vai fazer sentido. Uma excelente noite, que vocês durmam muito bem e acordem melhor ainda. A gente se vê na semana que vem. Beijos e tchau!